Bom dia. Eu vou ler Lucas 9, versículo 49 e 50, né? Porque aí vocês vão entender a mente de Cristo, né? Porque Cristo, ele pensou 995 anos depois o que estaria acontecendo e vem acontecendo desde que, que Jesus apareceu. Mas a mente dele é terrível. A mente dele, porque ele é filho de Deus, ele é Deus, então a mente dele sabia prever o futuro. Então ele ia passando, né, com seus discípulos, e o João, aquele que ficou por último na ilha de Pátimo, não o João Batista, que era primo dele que foi degolado, mas João, aquele que foi na ilha de Pátimo e que recebeu o Apocalipse. Olha o que ele falou para Jesus, andando com Jesus, e olha o que ele falou para Jesus. Ele falou assim para Jesus: respondendo, João disse: Mestre, vimos que em teu nome expulsam demônios e lhe proibimos. Olha, eles proibiram, né? Sem a ordem de Cristo. Ele já falou assim: e proibimos, porque não te segue conosco, né? Aí Jesus lhe disse: não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Eu vejo isso acontecendo até os dias de hoje. Eu vejo que as pessoas não entenderam a mensagem de Jesus. Quando Jesus bebia entre putas e ladrões, vou usar esse termo mesmo, entre putas e ladrões, aqueles ali que estavam ali por perto ficavam tirando, criticando ele, zombando dele. Aí ele falou que veio para trazer remédio para que estava enfermo, não para aqueles que se achavam curados, né? Porque todo mundo se acha que está curado, mas na realidade precisa de remédios espirituais para poder se transformar. E Jesus, e até hoje eles falam isso, como aquele que você acredita bebia entre putas e ladrões, você está aí. Eu vejo os porteiros assim das igrejas, quando chega uma pessoa bêbada, a primeira coisa que eles fazem é isolar eles. Quando não é isolar, é tentar fazer com que aquela pessoa nem entre, né? Nem entre, ao invés de eles colocar, cuidar, ficar com zelo. É lógico que tem que ter um cuidado, porque eles não venham fazer baderna também, né? Porque você não sabe o espírito que está na pessoa, mas você não sabe também o espírito que não está na pessoa. E por que aquela pessoa chegou a procurar a igreja? Porque ele teve a coragem de chegar até ali e entrar. Porque às vezes ele está num desespero, que ele quer sair daquela vida. Quem foi alcoólatra sabe do que eu estou falando, porque eu fui alcoólatra. Eu fui alcoólatra de ficar jogado na sarjeta, água de esgoto passando na minha boca. Então eu sei o que é você procurar ajuda, porque você não aceita aquilo com você. E desesperadamente eu fazia isso. Já vai fazer 36 anos, 37 anos que eu não coloco uma gota de álcool na boca. Eu vim colocar na Santa Ceia, né? A nossa Santa Ceia, ela é regada por vinho, né? É feita por vinho, não com suco, né? Com vinho mesmo, né? Então ali Deus me deu uma libertação também. É uma outra história, eu posso contar, muito bonito isso aí. Mas aí o que acontece? Você não sabe de que forma a pessoa chega, mas as pessoas tentam de todos os jeitos afastar as pessoas, né? Tenta afastar as pessoas. Não deixa com que as pessoas venha servir a Deus, e às vezes aquela pessoa está desesperada tentando buscar alguma coisa para se agarrar e sair daquela vida. Isso acontece. E outra coisa interessante também que eu vejo assim, né, dentro dessa palavra, eu andava com muitos irmãos e às vezes ele ia passando um irmão de outra denominação, lá o primo, né? E aquilo me entristecia meu coração, e às vezes eu citava esse texto. Quando eu comecei a ler a Bíblia, dessa vez que eu vim servir a Deus, né, e decidi que o que tinha, o meu desejo era continuar servindo a Deus, e que eu li esse texto, que eu comecei a ler a Bíblia, que eu via que Jesus falou assim, que João falou assim: estou expulsando demônios em seu nome. E Jesus falou: quem é por nós não é contra nós. Se eles estão falando em Jesus Cristo, estão falando em Deus, para que eu, falando do Espírito Santo de Deus, por que eu posso ficar usando argumentos para ser contra eles? Por que eu posso usar de argumento para tentar falar que Deus não está com eles? Você pode, às vezes, fazer um combate espiritual assim, no sentido de que às vezes uma denominação está usando, blasfemando contra Deus. Aí você não precisa aceitar também. Você faz aqui seu comentário, mostra aqui o que é certo e o que é errado, e dentro da palavra de Deus você tenta usar de parâmetro para a palavra de Deus, você usa a palavra de Deus como um parâmetro para tentar mostrar que aqui está errado. Uma pessoa que adora uma coisa que
que não é Deus. Aí você tem que falar, ó, não está errado, isso aí não está certo, então você vai combater. Mas agora dizer que aquela coisa está errada, não, porque todas elas estão falando de Cristo, está anunciando Cristo, né? Mas às vezes as práticas sim pode ser que esteja errada, mas eu creio que no decorrer do tempo, do jeito que nós estamos tendo tudo interligado, assim, eu creio que vai haver uma transformação. Então você imagina, se o Espírito Santo de Deus, ele conduz a pessoa que está embriagada até a igreja, né, para tentar ouvir uma palavra e ser salvo, hoje é assim, né? Mas Jesus não, Jesus ia até eles para tentar salvar eles, e hoje não, o Espírito Santo deles conduz e aí as pessoas tentam banir. Você acha que quando Jesus entrou para beber com aquelas putas e ladrões ali, será que eles não falaram piadinha, não falaram palavrão com ele? Ou fizeram sátira com ele, gozação com ele? Você acha que chegou lá e várias coisas, tem várias passagens na Bíblia que muitos criticaram ele. E ele desistiu? Não, ele ia até as pessoas que estavam embriagadas. Hoje o Espírito Santo de Deus toca no coração da pessoa e traz a pessoa embriagada, às vezes drogada e às vezes ela menosprezada, onde ela deveria ser aceita. Isso acontece. Então a minha igreja dá a paz do Senhor, a minha igreja dá a paz de Cristo, a minha igreja dá a paz de Deus. E daí? Só dá a paz quem tem a paz, e só recebe a paz quem tem a paz. Então, Jesus mesmo disse, se eles é por nós, quem é contra nós? Jesus disse, não proibais, e Jesus ainda falou, não proibais. Porque quem não é contra nós, é por nós. Não importa se a pessoa tem uma religião, outro tem outro, mas é importante que ele esteja falando de Cristo. Isso veio desde 1995, está escrito aqui, mas as pessoas insistem em fazer divisões, colocar cercas, né? Colocar cercas para fazer as divisões, sendo que o Espírito é um só. A palavra de Deus não diz que o Espírito é um só. Se o Espírito é um só, e dentro desse Espírito tem que ter os frutos do Espírito, qual que é? Não é amar o próximo como a ti mesmo, não é ter a caridade, e amar o próximo como a ti mesmo pode ser qualquer um. Ele não fala pro próximo A, B, C ou D, é o próximo. A palavra próximo já diz, aquele que está próximo de você. Uma religião ensina que você tem que matar seus inimigos. Jesus não, Jesus tem uma religião aí que manda. Minha mãe dizia quando eu era guri, que depois você vai entendendo o significado, que água mole em pedra dura, tanto bate quanto fura. Então eu vou ficar batendo nessa tecla. A nossa religião, o Jesus Cristo, não, a nossa religião não, Jesus Cristo nos ensinou a amar até os seus inimigos, porque amar quem te ama é fácil, não é isso? Não, tem uma denominação aí que insiste que eles têm que exterminar aquele que não lê a cartilha dele, que não é da mesma religião deles, e tem que matar os cristãos, né? Porque não é do mesmo segmento dele, mas não, Jesus fez diferente. Ele falou assim, amar até os seus inimigos. Então eu vou sempre estar batendo nessa tecla, falando disso aí, e não deixando o povo ser destruído, porque as pessoas não mostram a realidade das coisas. Às vezes você pode matar uma alma quando às vezes chega na igreja que está ali buscando Cristo. É o Espírito, você não sabe se o Espírito Santo de Deus está levando aquela pessoa ali, que aquela pessoa precisa de cura, de tratamento. Jesus não falou que você só dá remédio para quem está enfermo? Quem está curado não precisa de remédio. Você se acha que você está curado? Eu acho que quem está precisando de remédio é aqueles que desprezam aqueles que precisam de ajuda. Esses efetivamente é que precisam de remédio, que não entendeu o que Jesus falou há 1995 anos atrás. Ele quis transformar as pessoas, ele veio para transformar as pessoas. E Jesus mesmo falou que você pode amar Deus, você tem que amar Deus em espírito e em verdade. Ele falou, você pode amar no monte, você pode amar na sua casa, em qualquer lugar, mas você tem que amar, tem esse espírito de amar as pessoas, entendeu? De amar as pessoas. Não, sabe, não tentar, porque você chegou num grau espiritual, você querer fazer com que aquelas pessoas não tenham direito a chegar a Cristo. Então quem é por nós não é contra nós, disse Jesus, né? Então vamos refletir nisso aí. Deus abençoe.